Boa noite. Pontualmente iniciando. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA. Para a gente é um prazer hoje receber o professor Dr. Roberto Coda. Nós estamos preparando esse encontro para vocês desde dezembro com muito carinho. Ele é o especialista no mapeamento de comportamentos e competências da FIA FEA USP. E hoje o tema é alavancando a produtividade de pessoas e organizações. Mas, antes da gente dar início ao evento de hoje, eu peço 2, 3 minutos da sua atenção para a exibição do nosso vídeo institucional. Esse não é apenas mais um vídeo de uma instituição de ensino. Essa instituição é a FIA, Fundação Instituto de Administração, uma escola criada em 1980 por professores da USP que queriam uma nova forma de ensinar. E como somos diferentes desde o nosso nascimento, não poderíamos fazer um filme institucional comum. Afinal, a FIA tem um objetivo claro: fazer a diferença. Diferença na vida de quem estuda, de quem trabalha, das empresas públicas, da sociedade de modo geral. Hoje somos graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, pesquisa e consultoria. Quando pensamos em nossa graduação em administração, fomos categóricos. Não queremos formar administradores de empresas que já existem. Queremos, acima de tudo, formar líderes com perfil empreendedor, capazes de gerir grandes companhias ou construir suas próprias empresas. Nosso curso de graduação em administração está entre os mais bem avaliados do país, fazendo parte de um restrito grupo de faculdades que alcançaram nota máxima no MEC e 5 estrelas no Guia do Estudante. Da pós-graduação ao mestrado, estamos entre as melhores escolas de negócio do país. Somos conectados a escolas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Isso oferece oportunidade de vivência internacional. Sabendo que cada segmento tem diferentes demandas, criamos diferentes programas, como inovação, Big Data, varejo, finanças, empreendedorismo, PME, agronegócios, estudos do futuro e saúde. O resultado prático de tanta inovação: reconhecimento e conquista de prêmios nacionais e internacionais pela alta excelência do nível educacional. A FIA também é responsável pelo Guia Exame das melhores empresas para se trabalhar e o Guia Estadão das maiores empresas do Brasil. E todo esse conhecimento extrapola os muros da Fundação, ajudando governos e empresas estatais no desenvolvimento de políticas públicas responsáveis, modernas e sustentáveis. São projetos únicos e personalizados que ajudam a se modernizar e a criar políticas públicas eficientes. A consultoria FIA utiliza técnicas inovadoras de análise de informação e gestão. Já desenvolvemos mais de 8.000 projetos. Somos diferentes da graduação ao MBA, da pesquisa à consultoria. A FIA faz diferente. Somos mais que uma escola de negócios, somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria e pesquisa. Esse ano a gente faz 40 anos e, em plena era digital, a gente lançou o FIA Online, que é pós-graduação e MBA online. São 12 cursos e esse conteúdo vocês podem acessar fiaonline.com.br. Outra ferramenta que nós temos é o nosso canal no YouTube, é o FIA Business School. Depois de editado, esse encontro vocês podem revivenciar lá nesse canal que a gente posta. Temos o nosso blog, temática, conteúdo enriquecido todos os dias. O blog está lá no nosso site. E também lançamos uma agenda de evento todas as segundas e quintas-feiras, com encontros 2, 3 vezes por semana. Então, essas são as 3 ferramentas que a gente tem de apoio à comunidade, um empurrãozinho aí para quem quer voltar a estudar. Com vocês, então, o professor Dr. Roberto Coda. Um bom evento a todos. Obrigado. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu pensei assim: eu vou apresentar, né? E para mim é uma coisa difícil fazer essa apresentação, porque eu vou falar para vocês de um filho, que é o diagnóstico.
que é o diagnóstico Mari. As tecnologias fazem de tudo, né? Me colocaram aqui até de microfone, eu estou me sentindo um cantor sertanejo, né? Aqui, sou terrível, muito desafinado para cantar. Enfim, antes de fazer, então vou fazer a apresentação, depois a gente abre para algumas perguntas, se vocês tiverem interesse, né? Eu posso falar, eu tenho um curso que eu dou sobre o Mari, ele vai de 16 a 64 horas. Tá? Tem muito assunto aqui, são 15 anos, né? Ou mais que eu trabalho com essa ferramenta. Eu resolvi, sem falsa modéstia, fazer essa divulgação neste ano de 2020, eu comecei no final de 2019. Neste ano de 2020, porque, por incrível que pareça, o Mari é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Porque como eu sou professor, ela falou professor, doutor, eu sou mais que professor, doutor, eu sou livre docente na USP, né? É o penúltimo grau da carreira. Eu não cheguei no último grau, professor titular, porque eles não se aposentam. E precisa de vaga. E também não morrem, sabe? Também não morrem. Terrível, né? Acaba com a carreira dos mais não tão jovens assim, não é verdade? Na cabecinha da gente, a gente acha sempre que tem 20, né? Mas isso, né? Olha, parece que vai bombar, como dizem hoje. Né? Que bom, fico contente, feliz. Se tem salas adicionais, porque 700 pessoas se interessaram, né, para estarem aqui, e a gente ofereceu para... Eu sou professor de motivação, né? A gente, para incentivar e motivá-los a estarem aqui, nós oferecemos uma oportunidade, né, de responderem o diagnóstico Mari. Verdade? E nós dissemos que quem viesse aqui hoje receberia o seu laudo. Não é verdade? Olhem aqui, ó. Tem ali 190. Então, depois da palestra, nós vamos fazer essa distribuição. Né? O Mari, ele gerou um livro, certo? Que chama-se Competências Comportamentais no Trabalho. Eu tinha 2 em casa, trouxe, vou sortear. Né? Vocês têm um número que vocês não sabem, mas vou sortear aqui os 2 livros, espero que leiam, né, o livro. Tem uma parte bastante chata, mas é bastante útil, porque eu contextualizei o diagnóstico Mari no ambiente da gestão. Tá? Eu não sou psicólogo. Um monte de gente acha que eu sou psicólogo de formação. Não sou. Eu sou administrador, mestre, doutor, enfim, em administração de empresas. Né? Estudei na FEA. E atualmente eu sou consultor aqui na FIA, dou aula em MBAs e nos meus cursos, né? Coordeno cursos de gestão. Agora nós vamos lançar em maio a primeira turma do pós-graduação em gestão pública. Tenho uma boa experiência na área pública, na privada também, né? Mas na área pública fiz muitos trabalhos, apliquei bastante o Mari, né? Porque na gestão pública tem muito a preocupação com gestão de pessoas por competências. E o Mari apoia muito uma gestão de pessoas por competências. Né? Então, assim, só para o nosso controle, meu irmão Sérgio está lá, está nos ajudando. Quem está aqui e não respondeu ao diagnóstico Mari? Não respondeu. Bastante gente. Né? Então, não há problema. Para quem está aqui hoje, nós vamos continuar mantendo a promoção. Tá certo? Então, basta depois entregar para a gente aqui o nome e o e-mail. Vocês vão responder, tem uma plataforma chiquérrima, né, que me custou bastante desenvolver, né, não só em termos financeiros, né, mas, enfim, para pensar que ela vai coletar, ela vai enviar o questionário para vocês, vocês vão responder, né? Ela devolve para a gente, nós calculamos o perfil e nós vamos disparar para vocês, né, pela plataforma, vocês vão receber. Quem for fazer
né, e não fez ainda, por favor, verifique a sua caixa de spam. Porque, às vezes, em e-mails de empresa, assim, vai para Gmail, Hotmail, né? Esses não tem problema. Chega direitinho. Mas, se não chegar, você dá uma olhadinha na caixa do spam. Né? Ou responde pelo e-mail. Olha, não recebi. A gente reenvia. Né? Faço questão que vocês possam... Porque o que eu acho interessante da ferramenta é você se analisar ali. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento a partir das respostas que vocês dão. Né? Então, na medida em que vocês sabem como vocês são. Não sou eu, nem os teóricos que apoiam a abordagem. Né? Até onde a gente acha que se conhece, não é verdade? Essa é uma boa pergunta também, né, para a gente. Até que ponto a gente conhece mesmo os pontos fortes da gente e os pontos a melhorar, a desenvolver. Aliás, eu acredito que eu desenvolvi essa ferramenta, gente, porque eu acredito muito, eu sou um profissional da área de gestão de pessoas. Eu comecei minha carreira como analista de remuneração. Descrição de cargo, fiz muitas na vida. Né? Foi como eu comecei. Depois eu evoluí para essa parte do treinamento. Ainda hoje em dia faço trabalho sobre remuneração, mas o meu foco tem sido mais o treinamento e o desenvolvimento. Bom, então, a gente vai, quem não fez, não se preocupe, depois nós vamos fazer. Quem está aqui e fez, nós vamos entregar, porque eu prometi que entregaria fisicamente. Então, um detalhe, quem receber hoje não vai receber colorido, vai receber em preto e branco. Mas quem fizer pelo site depois, certo? Vai receber colorido. Esse não é colorido, esse é preto e branco. Tá? Mas nós vamos disparar também para todos os que fizeram e vão pegar o preto e branco aqui, nós vamos disparar o seu laudo pela plataforma, certo? Para que vocês, caso queiram imprimi-lo colorido, poderão fazer. Combinado? Posso começar então? Devo, né? Tá certo. Bom, então, o título da palestra é Alavancando a Produtividade de Pessoas e Organizações. Como é que se dá, através do MARI, a alavancagem da produtividade da pessoa e da organização? Então, é o seguinte, você pensa, se a pessoa, na sua função, seja gestor, seja um analista, não tem jeito ideal de agir. Nós temos, todos nós, o nosso jeito de agir. Tá? A gente consegue agir, tá, deste jeito, a gente é mais eficiente. Se a gente for mais eficiente, a gente pode, né, se tornar mais eficaz. Eu sendo mais eficaz, a minha equipe também é, a minha área também é, a organização alavanca a sua produtividade. O MARI já inspirou 15 artigos internacionais e também uns 20 trabalhos de tese, dissertação, de mestrado e de doutorado. Eu tenho um aluno de doutorado hoje em dia que ele vai correlacionar os perfis do MARI com o resultado de micro e pequenas empresas, para a gente comprovar quais perfis geram mais resultado. Tá? Então, daqui a um ano, depois eu faço uma outra palestra dessas, para deixar claro, eu tenho uma boa pista de quais são esses perfis, porque eles são oriundos das orientações. Então, há orientações que se voltam mais para resultados e outras menos. Não tem problema. Por quê? Porque nós temos as 4. Tá? Bom, então começando, já me apresentei. O que o MARI avalia? Então, basicamente, são 2 grandes conceitos. O primeiro é o conceito de orientação motivacional. O MARI está apoiado na teoria da motivação humana para o trabalho, principalmente na contribuição de autores que acreditam na motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? É aquela que está dentro de nós.
uma predisposição que a gente tem para acreditar em algumas coisas, para fazer agir de um jeito ou de outro. O Mari procura olhar para aspectos internos de cada um de nós. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples, certo? Então, as orientações são aquelas lá, o M, o A, o R e o E. São as 4 orientações básicas. A combinação dessas orientações formam o perfil comportamental, né? Então, as orientações motivacionais, a combinação delas é que forma, né, o seu perfil comportamental. Tá? Bom, então vamos lá. O que é a orientação motivacional? É um impulso ou preferência para agir que aparece frequentemente nas atitudes de alguém. É intencional, influenciada por situações vividas no contexto social. Por isso que é possível a gente avaliar orientações motivacionais nas empresas, por exemplo. Porque é um contexto social. A gente está trocando ações, comportamentos com as outras pessoas. Tá? Muito bem. É uma variável intrínseca, como eu já falei, deve ter validade de avaliação. E aí o meu lado acadêmico garante isso no Mari. O Mari tem indicadores, né, de validade. Outros que se dizem, outras abordagens correlatas, né, que vocês poderiam considerar como concorrentes, não dispõem de medidas de validade. Né? O Mari dispõe. Por isso que foi aceito em congressos internacionais e revistas, né? Quem é do ramo acadêmico sabe, A1, A2, né? Então, revistas top, digamos assim, dentro do meio acadêmico, né? Que pessoas que não me conhecem avaliam o conteúdo do trabalho. Né? Então, você tem que comprovar a que veio, né? Qual é a validade do seu instrumento, da sua ferramenta. O Mari, enquanto diagnóstico, ele é uma ferramenta, né, de assessment, né, como dizem, né, nas empresas americanas. Né? O grande papel do Mari é contribuir para a melhoria do desempenho do profissional em seu trabalho. Né? Então, é para ajudar, certo? E não rotular as pessoas. Porque é sempre, se você... Hoje vocês vão ver o seu laudo, ou vão responder depois o laudo, vocês vão ter uma determinada combinação. Se vocês fizerem um esforço de autodesenvolvimento, né, vocês vão melhorar a quantidade de uma determinada orientação, se vocês quiserem, se vocês acharem que isso vale a pena. Eu posso dar um exemplo que eu conheço bem, que é o meu. Né? A minha última, a mais negligenciada das 3 é o E. E a minha primeira, o R. Eu sou um R de carteirinha, é do tamanho de um bonde o meu R. E o E é pequenininho. Aí eu comecei a perceber que em várias situações, porque esse é o problema, né, gente? A motivação, a nossa ação dentro de uma organização, ela é situacional. Determinadas situações pedem que eu me comporte de uma maneira. E se eu não sei me comportar dessa maneira? Eu preciso aprender. Essa é a contribuição do Mari. Né? Porque no finalzinho, último capítulo, eu dediquei do livro a dar umas pistas como é que você melhora o M, o A, o R e o E. Não vou falar disso para vocês agora, só vou dizer que é possível melhorar. Eu melhorei o meu E. Tanto é que hoje em dia eu já ponho o aluno para fora da sala de aula, no primeiro dia de aula. Né? Dando uma pista do que seja o E para vocês. Né? Muito bem. Então, seguindo aqui, o perfil motivacional é um conjunto de ações homogêneas, né, que a gente conseguiu identificar. O Mari tem 12 perfis motivacionais. 3 para cada uma das 4 orientações. 4 vezes 3, 12. Né? Muito bem. E reflete o estilo também de exercer a liderança. Aplicamos o Mari para vários grupos de gestores, né, em diferentes organizações, para que eles conhecessem o seu estilo de lidar com gente. Né? Bom, olá. Agora, avalia de quem? Então, a primeira versão é uma versão que eu chamo o Mari empresarial, né? Onde a gente aplica em empresas, em organizações. Tanto para gestores como para profissionais, analistas, júnior, pleno, sênior. Né?
teoricamente, trabalhando em empresa, já apliquei até o Mari para profissionais que não sabiam ler e escrever. A gente foi lendo para ele, foi fazendo as escolhas, levou mais de hora para responder o questionário, obviamente, né? Mas mecânicos, há alguns grupos assim, não estão misturados aqui, essas pessoas, né? Que eu vou mostrar alguns resultados para vocês. Eu vou mostrar até os resultados gerais da turma simpática, né? Que me ouve prestando, parece, bastante atenção. Não vejo ninguém pendurado nos malditos smartphones, né? Que eu tenho um também. Nem sei se desliguei. Mas como eu não dou o telefone para ninguém, ele mal toca, né? Estou feliz assim, né? Quem me liga são os bancos me oferecendo cartão de aposentado, né? Essas coisas que me ligam. E também temos uma versão que é para estudantes de nível médio, porque assim, gestores, né, que foram alvo do Mari, assim, olha, eu tenho um filho em idade para prestar o vestibular, o senhor não poderia aplicar? Eu aplicava e orientava, né, casos assim, menos frequentes. Aí eu resolvi fazer uma versão, também validada, do Mari para ser aplicado para estudantes de nível médio, para orientação da carreira. Então, a gente está aí fazendo contato com alguns colégios, certo? Com o próprio Centro Paula Souza, onde tem bastante alunos de segundo, né? De segundo grau. É segundo grau que fala? Ensino médio, pronto. Eu sou do tempo do ginásio primário científico, né? Os mais jovens sequer sabem do que seja, né? Enfim, exato, né? Aqui está. Aí, bom, vantagens do Mari, né? Como é que eu vou alavancar a produtividade da equipe, da pessoa e da organização? Então, o Mari mostra como o profissional se organiza para gerar os resultados, né? O que o Mari faz? Reconhece quais os caminhos preferidos. Então, o gestor depois pode, né, oferecer esses caminhos, essas possibilidades para a sua equipe, né? Vocês acham que gestor gosta de uma equipe diversa ou homogênea em termos de competências, de características dos seus liderados? O que minhas pesquisas mostram que eles estão subordinados? A luz e a imagem deles. Não é? Bonito para o sapo é a sapa. Não é? Bom para mim é quem é parecido comigo, não quem é muito diferente. Mas a grande vantagem é você tentar diferentes comportamentos na presença dos integrantes da sua equipe, porque assim, a situação mudando, você pode acionar mais, né, pessoas que tenham um perfil e não o outro, né? E com isso você vai reforçando a sua posição enquanto gestor. Você provavelmente será visto como um gestor líder, que é aquele gestor, né, que sabe respeitar as pessoas, sabe utilizar bem os talentos, né, que estão ali à sua disposição. Muito bem. Olha, indica o profissional certo para o cargo certo. Então, eu comecei a minha carreira, eu prestei concurso na Receita Federal. Caiu o que eu sabia, eu passei em 3º lugar para fiscal. O salário, à época, comprava o melhor carro que a Volkswagen produzia. Não era Brasília amarela, não. Eu comprei um Passat TS. Era o que ladrão queria. Foi roubado, inclusive. Porque não é você, né? Enfim. Enfim. Eu assumi, né? Logo fui chamado, né? Eles me colocaram para trabalhar, né, no arquivo permanente, que é um nome bonito para o arquivo morto. Era eu e as fichas. Eu não via nem o material que eu controlava, eu via fichas,
Né? Eu bati na porta do gerente depois de 2 meses, olha, aqui não, assim não vai dar. Não estou gostando disso aqui. Né? Quero trocar. Você mal chegou aqui, olha tudo quanto você ganha. Quantos queriam estar no seu lugar, fedelho? Né? Tinha 20 aninhos de idade. Nessa altura, me formei com 20 anos. E na FEA. Enfim, aí fiquei mais 2, 3 meses, nada aconteceu, pedi demissão. Fui descrever cargo. Né? Já estava... Né? Quem é relevado gosta de ajudar as pessoas. Sabe? Tem muita gente com R aqui. Porque quem tem R elevado, esse é um discurso, né? Quem tem E elevado, não. Mas, surpreendentemente, tem bastante gente com E aqui. Gostei de ver. Né? Enfim. Vamos lá. Reduz conflitos, melhora a comunicação. Fiz para vocês ficarem mais situados, eu fiz depois, nos slides, um comparativo, um depara das orientações MARI com modelos atuais de competências do profissional do futuro, do profissional da indústria 4.0, né? Eu acho que vocês vão ter algumas surpresas aí para vocês. Tá? Já. Olá. O MARI avalia, isso é o diferencial também do MARI, sabe? Me perguntam muito, mas por que é diferente de tal? Né? Aqui é uma das razões. O MARI avalia as 4 orientações em 2 grandes contextos ou situações. Normais e de pressão. Parece pressionado? Né? Então, por quê? O que é uma situação de pressão? Quando a gente não tem recursos, quando não tem tempo, quando cai uma chuvarada, como a que caiu ontem. Não é verdade? Então, são situações de estresse. Será que eu me comporto, que eu me oriento do mesmo jeito, sob pressão, do que quando eu me oriento e ajo na normalidade? Quando tudo vai bem, quando o chefe apoia, ele gosta de mim, eu gosto dele, gosto da empresa, estou identificado com todo mundo, né? Tenho recursos, os prazos são, né? Acredito, estou envolvido com a empresa, situações normais. Tá? Então, mede tanto na normalidade quanto na pressão. E isso tudo vai estar no laudo, vocês vão, né? Depois receber o seu, vão poder avaliar isto. Né? Se alguém quiser, eu posso até interpretar o resultado do laudo para o vivente. Mas custa caro. Bom, enfim. Então, são situações favoráveis e situações desfavoráveis. Né? O foco. Primeira coisa que eu coloquei lá é o desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Serve para isso. Não é para rotular as pessoas. É para ajudar as pessoas a melhorar naquilo que elas precisam melhorar, que elas acham que precisam melhorar. É isso que o MARI vai dizer para vocês. É uma ferramenta de autoconhecimento. Certo? Claro? Tudo bem. Melhora a sua produtividade individual. Certo? Então, não tem outro jeito, né? É para isso mesmo. Identifica o perfil empreendedor. Esse último artigo que a gente agora publicou, um journal internacional sobre empreendedorismo e pequenas empresas, temos 1.099 donos ou gestores CEOs, se aqui MPE tem CEO, mas o principal executivo, homens e mulheres, né? Para ver se eles tinham as orientações, tá? Diferenças. Os homens são A do que as mulheres têm mais R do que os homens. Mas o E, que é a orientação empreendedora, o fato de ser homem ou ser mulher não explica maior ou menor quantidade. O que prova que realmente identifica o perfil empreendedor. Né? Olha lá, e ajuda a sua realização, orienta a decisões de carreira, tá certo? Eu me lembro que apliquei o MARI em algumas empresas, as pessoas mudaram de área com base nos resultados. Nos cursos de graduação, eu tenho uma base grande, de quando eu dava aula na graduação da FEA, de mais de 1.200 alunos, certo? Eu troquei aluno da contabilidade
para administração da administração, para contabilidade. Essa disciplina tem nos 2 cursos até hoje. Enfim. Olá, e uma ligação do Mari com a gestão de pessoas. Como é que é possível, né, a gente liderar ou motivar alguém sem compreender esse alguém? Sem a gente se compreender também. Fica difícil, né? Então, esse é um outro pressuposto interessante da abordagem. Facilita, organiza o seu pensamento e o pensamento do gestor, certo? Sobre os talentos, as qualidades, as competências que ele tem à sua disposição ali na equipe. Né? Muito bem. Agora aqui os diferenciais. Então, a primeira coisa, é uma metodologia criada e validada no Brasil. Eu não sou autor da teoria. A teoria foi concebida por um psicólogo, psicanalista famoso, Erich Fromm, faleceu em 80, viveu 80 anos, alemão, fugiu para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra, e lá ele escreveu um livro que é a base do Mari, chama-se Man for Himself, o homem para si próprio. É um presente para a humanidade. A teoria dele descreve o ser humano. Não é uma leitura fácil, certo? Mas está lá. Só que o mestre não criou uma ferramenta para avaliar as orientações que ele propôs, como as pessoas se orientam para a ação. Eu fiz isto, levou 2 anos para eu construir o Mari. Tive que passar para 540 pessoas, fazer um monte de testes, junto a estatísticos, para validar o Mari. Quando eu mostrei o problema que eu tinha nas mãos, eles quase levitaram, quase entraram em orgasmo de tanto prazer. Porque o estatístico está acostumado a sortear bola de urna, né? Calcular probabilidade, essas coisas frequentes. Quando eu pedi que eles fizessem uma análise de correspondência, uma análise de alfa de Cronbach, né? Para ver as medidas de validade da ferramenta, eles vibraram, né? E um problema muito, muito concreto, né, que tinha. Para eles resolverem, eles gostaram muito. Dá suporte, então ela é criada e validada para o Brasil. Existe uma versão do Mari em inglês, outra em espanhol e uma em mandarim. Porque eu fui aplicar fui apresentar um trabalho num congresso, eu escolho bem, sabe? Então foi em Istambul, esse congresso, e lá tinha uma moça da Tailândia, uma senhora colega professora, que gostou muito da abordagem, foi assistir a palestra e perguntou, tem mandarim? Eu falei, obviamente que não. Né? Então, ela fez e me mandou. Eu espero que seja. Né? Bom, enfim. Né? Olá. O que eu acho importantíssimo é esse ponto aqui. Ele é um laudo comportamental. Não é um laudo de personalidade. Tá? Por exemplo, o MBTI, que é um laudo, um assessment de personalidade, famoso, aplicado para milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? Eu tenho alguns milhares no Brasil, já me contento. Tá bom. Né? Poder aumentar, melhor. Mas, enfim, né? Aliás, uma contribuição aqui que eu espero de vocês, principalmente os que gostaram, né, que façam uma propaganda. Né? Olha, tem uma ferramenta aí diferente, né? Embora na mesma tendência, né? Mas com seriedade. Né? Com seriedade. Porque hoje em dia a gestão de pessoas nas empresas, gente, eu sou dessa área há 40 anos praticamente, né? Tem gente que acredita em mapa astral, nada contra o mapa astral, né? Faz parte do mapa astral da empresa. Bom, enfim. Né? Há um pouco mais de ciência, graças a Deus, né? Nessa nossa área. Eu imagino que tenhamos profissionais, meus colegas da área de gestão de pessoas, né? Que se interessam por essa temática. Então, não é um laudo de personalidade. Não é como a pessoa é como a pessoa age. Alguém poderia dizer, mas Coda, meu Coda é com C, vocês notaram, né? Não troquem letras do meu sobrenome, complicado. Né? Então, é assim. Claro, caríssimo Coda, que a pessoa age também um pouco em função do que ela é.
Sem dúvida alguma. Certo? Sem dúvida alguma. Né? Eu faço algumas coisas, acredito em algumas coisas, porque eu também sou assim. Mas o Mari não mede como você é como você acha. Tá? Bom, e tem a sustentação teórica, está baseado no Erich Fromm, no Mintzberg e no Ken Cameron. Né? É por isso que o trabalho é sempre aprovado, porque eu não sou ainda tão famoso, mas o Henry Mintzberg e o Ken Cameron são bastante famosos, né? Aí no mundo acadêmico, né? Da ciência de gestão de pessoas. Né? Então, vamos lá. Aqui as medidas de validade. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, né? Tá claro até aqui? Tá chato? Então, tá bom. Vocês me avisem. Posso ficar meia hora nesse slide aqui. Não, mas não vou fazer isso. Pode deixar. Né? Como é que o Fromm batizou? Ele chamou. A primeira orientação ele chamou de mercantil. Em inglês é marketing orientation. Olha que chique. Ele já era Fromm moderno, sabe? Lá em 1900 quando ele criou isso aqui, 60, 70, né? Ele já chamava de o Philip Kotler, coitado de Mar, estava nascendo. Não, nascendo não, mas já estava, né? Começando a vida profissional dele, o Fromm já chamava de marketing orientation, né? Então, ele chamou de mercantil. No livro aparece a tradução mercantil. Eu troquei por mediadora. Porque o que o Fromm quis dizer? Quem tem orientação mercantil enfatiza trocas. Entende o ponto de vista do outro, principalmente do cliente externo. Negocia bem, se adapta, concilia. Vocês conhecem algum povo onde provavelmente essas características são dominantes? Nós. É a primeira do brasileiro. Irritantemente. Temos muito M. Por isso que aqui não tem uma guerra. Apesar de todos os problemas que a gente vivencia, não é, meus caros, minhas caras? Quem tem E, sai batendo bumbo, panela, etc. na rua. Por muito pouco. Olha que a gente precisa de uma coisa muito intensa, né? Para nós acionarmos o nosso E. O que é o E que ele chamou? Ele chamou de orientação exploradora. O que ele quis dizer com exploradora? Gente que dá resultado, extremamente objetiva, direta. Faria essa palestra, por exemplo, em 10 minutos. Ao mesmo tempo, faria outras coisas junto com a palestra em 10 minutos, né? Porque faz muitas coisas. É importante fazer. Fazer super bem feito. Se puder, melhor. Mas se não, melhor é fazer. O foco é na ação. Sabe? Na realização das coisas. Bom, tem uns que fazem assim, porque provavelmente estão se vendo, né? Na descrição, né? É claro, vão se ver mesmo, porque a gente tem um pouquinho, como eu falei, um pouco de cada uma delas. Felizes os que têm um equilíbrio das 4, né? Mas como a metodologia é por escolha forçada, eu fiz vocês... Senão todo mundo põe 4 em tudo, né? Recebemos alguns telefonemas assim, professor... Não pode pôr 4 em tudo? Não. Né? Eu quero só pôr, dá trabalho, eu quero pôr só a que eu gosto mais. Só que é 4, não quero avaliar as outras. Bom, então não avaliará seu perfil. A ferramenta breca, não deixa. Não deixa. Por que eu não consigo enviar? É por isso. Né? Tem controles, né, para a pessoa. Outra coisa, por favor, fiquem sossegados. Os laudos de vocês serão de conhecimento único e exclusivamente de vocês. Juro de pé junto, ninguém vai ver. Tá? Se eu fizer alguma coisa com ele, eu fiz algumas coisas com ele, mas mostrei tendências. Não vai parecer assim, sabe? O Pedro é assim, a Cristiane é assado, né? A Débora de outro jeito, né? O Maurício ou o Roberto de outro jeito, o Sérgio, né? Não. Né? Não, tá, a confidencialidade dos resultados de vocês podem ficar sossegados, né? Está mantida. Então, ele chamou de exploradora. Por quê? Porque aproveita oportunidades.
Gente, quem que aproveita oportunidades? Precisava trocar esse nome. Você já pensou, eu chego na empresa e digo, eu vou mapear, olha, está aqui, ó, esses são os exploradores. Não pega bem, né? Não é nem politicamente correto, como dizem hoje, não é verdade? Então, eu troquei por orientação empreendedora. Não é? Orientação empreendedora. A acumuladora também diz muito pouco o nome acumulador. Aliás, em psicologia, tem uma conotação extremamente desagradável, é um toque, né? É um distúrbio. Né? Mas o que ele quis dizer, o Fromm, que a pessoa acumula? A pessoa acumula fatos, dados. O que eu faço com fatos e dados? Analiso. Para projetar o futuro. Quem tem A elevado, sabe planejar. Sabe organizar-se muito bem. Sabe? Tudo tem começo, meio e fim. Cá entre nós, R's e M's de carteirinha, um chato, né? Sabe, pergunta sempre, por quê? Por quê? Tudo é por quê. Sabe? Tudo tem que ter uma razão e é importantíssimo. Aliás, num dos estudos que eu trouxe para vocês, capacidade analítica é a competência do futuro. A primeira, a que mais precisa, né, ser acionada nessa sociedade que está aí agora emergindo, né, desses novos e jovens profissionais que estão ingressando nas nossas empresas, capacidade analítica. É a última, então eu troquei por orientação analítica. Né? Orientação analítica, que é a nossa menos desenvolvida no contexto brasileiro, na sociedade brasileira. É a última. A primeira é o M, depois vem o R, que é a receptiva. Eu não troquei o 9, eu mantive para continuar chamando de Mari, né? Como era a abordagem do mestre, né? do Erich Fromm. Então, o que ele quis dizer com orientação receptiva? É a abertura para os outros, para a lógica humana, principalmente para o aprendizado. Sabe? Para o aprendizado. Adora conversar. Prolixo. Né? Fala pelos cotovelos. Né? Adora reuniões, porque se apoia nos outros para decidir. Tem uma boa pista do que precisa ser feito, mas ele precisa do apoio da equipe, do grupo, né? Dos pares. Então, essa orientação receptiva. Né? É a segunda do brasileiro e a última do americano. O americano é A, orientação analítica, E, empreendedora, M e R, a última. Todos vocês que foram à Disney nos Estados Unidos, ou passear bastante, né? Você encontra um americano por lá ou por aqui, empresas, né? Have a nice day. Mentira. Né? Ele é seu concorrente direto. Né? Se ele puder passar em cima de você com o trator, ele o fará. Né? Porque está valendo um monte de coisa na organização. Né? Por que eu sei disso? Um dos clientes onde a gente aplicou o Mari há uns anos atrás, logo no início da abordagem, tem uns 10 anos isso, foi na Disney. Mas não na Disney lá, na Disney cá. Tem um escritório ali na região da Berrini. Não sei se ainda tem. Eu acredito que sim. E numa das minhas palestras, numa das minhas aulas, havia uma gerente da Disney, né, e de marketing. E havia, naquele momento, entre as 35 pessoas da equipe, um grau de ruído, de conflitos muito grande. Ela falou, o senhor faz isso na empresa, professor? Né? O senhor trabalha? Porque a gente é professor, todo mundo acha que a gente não trabalha, né? Então, o senhor faz na empresa? Faço, né? Ah, teria interesse. Vou marcar uma reunião, tá certo? Com o senhor, o meu superintendente. Lá fui eu, né? O senhor Braga, lembro do nome dele até hoje. Expliquei o que era, ele achou ótimo, então vamos aplicar aqui. E depois fiz um seminário, passei 12 horas com ele explicando os resultados, contando essa coisa toda.
No final, quando eu estava explicando o que eram os perfis e as orientações, naquela época ainda não tinha os perfis, eu não tinha derivado os perfis ainda. Isso vem, o MARI vem numa evolução. Né? E, então, quando eu contei para ele, dei esse exemplo, aí por que eu fui atrás disso? Porque teve que fazer, foi onde nasceu a versão em inglês do MARI. A matriz queria ver do que a gente ia brincar naquele evento lá, sabe? Então, traduziu, eles olharam, aprovaram, autorizaram a fazer, a gente fez. Quando eu terminei de explicar e falar, né, que no Brasil a gente é M, R, E e A, e lá eles são A e E, M e R, né? Ele falou, professor, o senhor acabou de explicar por que nós brigamos tanto com a matriz. Eu falei, por quê? Ah, porque eles ficam pedindo plano estratégico para dar resultado. E a gente fica o tempo inteiro falando para eles, calma, peraí. Confia em nós, que nós vamos dar um jeito para chegar lá. É mole? Não é verdade? Então, brigavam por isso, porque como eu falei para vocês no iníciozinho da nossa conversa, o diferente nem sempre, né, é devidamente valorizado. Eles preferem quem age da mesma maneira, quem se comporta da mesma maneira. Né? Simples assim. Bom, e aqui o tal do Alpha Cronbach. Cronbach é um ótimo nome para vocês batizarem também pets. Cronbach, né? Eu não fui na estatística em casa, já tive 16 felinos. Atualmente são 7, só porque eles também morrem. Né? Eu batizei tudo na mitologia grega, mas vocês podem chamar de Cronbach também. Né? Então tem que ser acima de 70 é considerado excelente, de ponto 70. Ponto 80, 82, 83 e 80. Então pronto. Né? Estatístico sabe que eu estou medindo realmente M. Estou medindo A, estou medindo R, estou medindo E. Eu tenho essa certeza com apoio na estatística. As minhas amostras são grandes. Eu já tenho cerca de 18 mil profissionais que preencheram o diagnóstico MARI. Já apliquei em várias empresas, às vezes na empresa inteira. Uma no setor elétrico para 1.100. Tá? Depois eu posso dar algum detalhe para vocês, se houver tempo. Então, tem já, olha lá, uma descrição, um resuminho aqui para vocês. Lá é a capa do livro. Tá? Do lado da capa do livro. Aqui, orientação mediadora. Adaptação enfatiza a adaptação e o acordo com os outros. Concilia interesses, tem grande habilidade social, sensibilidades às necessidades e respeito ao ponto de vista do outro. Quem tem M elevado é gente criativa, flexível. Sabe? Sabe as pessoas vendem a mãe para a gente, não entregam, e a gente não fica bravo com eles. Sabe que uma live, uma conversa, sabe? Muito agradável. É gente para você convidar para tomar um chopinho mesmo, na sexta-feira, quando sextou. Né? Quando sextar, procura os M. Orientação analítica, a gente não é racional, né? O povo brasileiro não tem outro jeito. Né? Então, racionalidade, cautela nas ações, só decide na certeza. Sabe? Não toma decisões erradas. Preocupação com a qualidade, quem tem o A elevado. Né? Organização, valoriza dados e informações. Né? Orientação receptiva, interação com as pessoas. Né? Otimismo, idealismo, sinceridade e franqueza. Né? Quem tem R elevado não gosta de mentir. E não gosta que mintam para eles também. Né? Confiam muito nas pessoas. Né? Então, querem que as pessoas também confiem neles. Né? Tudo bem. Orientação empreendedora. Olha lá. Gosta de controlar as variáveis do ambiente. Grande poder de decisão. Autoconfiantes. Né? São proativos. Né? Saem fazendo. Firmeza de convicções e propósitos. Né? Deu para vocês entenderem as características do M, do A, do R e do E? Então, vamos dar um exemplozinho aqui para vocês. Imagine a interação de alguém que tem um A muito grande
é um analítico de carteirinha, tá? Com alguém que é um E de carteirinha. E um não sabe que é A e o outro não sabe que é E. Não sabe nem o seu, muito menos o do outro. O que vocês acham que acontece? Direto de conflito direto, né? Esses daqui olham para esses e falam assim, ai, lá vem aquele camarada que quer sempre saber por quê. Só fica o mala, sem alça, sem rodinha, né? Pois é isso aí, né? Então, já, esses daqui olham para esses e falam assim, aquele bando de gente com a solução pronta. Não ouve meus argumentos, as minhas razões. Que ele ficou, às vezes, semanas, né? Pensando, elaborando, né? E são as melhores soluções. Né? O R com o E, o R com o A, até que não tem tanto conflito. Aqui sim tem. Né? Quem tem E elevado, olha para o pessoal de R, e lá vem os sonhadores. Né? Essa gente que não resolve nada, que só fica conversando, batendo papo. Né? Esses olham para esse, lá vem o trator, que não respeita minhas opiniões. Não me ouve, ele quer ser ouvido. Não precisa nem fazer o que ele quer, mas ele quer ser ouvido. Né? Muito bem. Essas são as características das orientações. No contexto educacional, o M, o foco é habilidade para adaptar. Então, todas as profissões que dependem de adaptação, recomenda-se o M. Né? Na analítica, as profissões que precisam pensar, engenheiros, contadores. Os estudos que a gente fez mostram que tem mais A. Né? Orientação receptiva, o foco é sentir. Então, é gente para treinamento, para psicologia, para a área de humanas, letras. Né? Todo mundo que tem uma sensibilidade mais à flor da pele. Então, você pode encaminhar, né, esses estudantes para isso. E orientação empreendedora, é fazer. Né? Então, é engenheiros, auditor em cima. Né? Engenheiros, construtores, arquitetos. Sabe, gente que põe a mão na massa. A área de engenharia de produção, mecatrônica, essa coisa toda, né? E com A vai super bem. Né? Vai super bem. Muito bom. Então, vamos lá. Esses são os perfis. Como eu falei para vocês do mediador, é isso que eu vou entregar para vocês. Né? Mediador, motivador, inovador, vem da orientação mediadora. Tá? Da orientação analítica, coordenador, regulador e monitor. Né? A orientação receptiva, considerador, facilitador e mentor. E da empreendedora, competidor, produtor e realizador. Tá? Esses são os perfis. Não vou passar, porque vai demorar muito tempo. Depois, se alguém quiser, a gente pode. Como ela falou, vai estar no blog, né? Isso aqui da FIA. Pode fazer um contato, tá certo? No laudo tem o meu e-mail, tá certo? A gente manda um PDF aqui dos slides, se vocês quiserem. O resumo, não tem problema nenhum quanto a isso. Eu sou R, o meu considerador, foco, coesão e ajuda aos outros. Mostrou interesse em aprender e eu estou nessa, estou viabilizando. Né? Basta demonstrar o interesse. Né? Mas eu já falei para vocês que eu estou melhorando o meu E. Uma hora eu vou cobrar. E muito. Né? Porque eu sei o que a dita concorrência cobra. Né? Enfim. Olha lá. Então, aqui então, tem as características comportamentais, é um resuminho. Tem bem mais características do que essa, só escolhi as 3 principais para colocar no slide. Né? Então, assim, talvez o foco. Né? O inovador, o foco é mudança. Tá? Eu gosto desse perfil aqui muito, regulador, o foco é a continuidade. As empresas precisam de gente que mantenham algumas coisas, né, que estão vigindo na empresa. Então, não é para mudar tudo, né, revolucionar tudo. Então, precisa desse tipo de gente também. Né? Hoje em dia, as empresas querem muito esses 3 perfis aqui, né? Porque é o competidor, o foco é a rentabilidade, o realizador, o foco é a execução, e o produtor, o foco é a produtividade. Então, se eu tiver bastante gente assim, eu garanto os resultados da empresa.
fica entre nós. Numa empresa do setor elétrico, na qual eu mapeei 1.100, ninguém, muito pouca gente aqui. O E era o menos frequente. E os perfis, consequentemente, originados do E. Tinha, mas eram os menos frequentes. Por que que a gente aplicou? Porque era um contexto de desenvolvimento cultural. Eles queriam se orientar para resultados e metas. Não saiu do papel, né? Não tem concorrência. Bando de gente R com M. Então, manja, era a grande família se lamentando à la recherche du temps perdu. Sabe? Em busca do tempo que passou. Né? Eu morei 2 anos na França, porque eu razoavelmente me viro no francês. Né? Então, então era assim, está lá, agora. Qual é o jeito para mudar? Privatiza, né? Porque se não privatizar, não vai. Né? Atrás sempre do... Como era verde o meu vale, sabe? O vale não, né? Tem que mudar. Sabe? Não precisa... Tiveram oportunidade. Não tinham o perfil, deixaram passar. Agora, né? Tem que enfrentar essa nova realidade. Os perfis também têm um elenco de competências que são naturais de cada um. Sabe? Naturais de cada um. Então, lá, são 6 diferentes em cada perfil. Então, o Mari tem 6 vezes 72, um elenco de 72 competências, né, que dão sustentação ao Mari. Né? Então, por exemplo, na empresa tem uma gestão de pessoas por competências. Você coloca lá, nos modelos de gestão de pessoas por competências, frequentemente coloca-se lá orientação para resultados. E depois as pessoas são avaliadas, não é assim que funciona? Então, você vai avaliar todo mundo em cima da variável orientação, competência, orientação para resultados. Mas você cobrar quem tem um E muito elevado, do mesmo jeito que você cobra quem tem um A muito elevado, não é injusto? Esse tem muito mais dificuldade para entregar o E. Vice-versa também. Né? Muito bom. Então, essas são as competências, né, associadas a cada perfil. Tá? Aqui no Brasil, a distribuição. Né? Foi na validação com o modelo do Cameron, né, que são os 12 perfis. Tem um erro admitido de 3%. Então, eu classificar vocês num perfil que vocês acham que não é o seu, tem um erro admitido estatístico de 3%. Tá? Gente, é gente, né? Gente conhecendo gente. Então, não é uma coisa fácil. Né? Orientando gente. Muito bom. Então, olha lá, vejam. A orientação no Brasil, 48% desses 3.217, a primeira dominante é M. Tá? Primeira. A segunda é A, aliás, o A 10% é a última, a segunda é R com 29%, né? O E 13%. Né? E o perfil dominante é esse articulador, ó, quase 33%, 32,8%. Né? E o menos frequente, ó, esse monitor aqui, que é o perfil do especialista. Como eu mapeei muito mais gestores e líderes do que analistas, né? Esses especialistas necessariamente, qual é o barato deles? Né? É a área técnica. Então, eles não fazem muita questão de assumir posições gerenciais. Então, por isso que talvez a presença seja menor. Né? Bom, também tem o lado cultural, como eu já falei para vocês. Né? Então, essa aqui é a composição do Brasil, tá certo? Você vê que tem todos, alguns com baixa frequência. Aqui, vocês, os 190 que responderam ao diagnóstico e que estão aqui ou não. Alguns estão, outros não. Né?
Então, olha lá. 44, a ordem se mantém, a porcentagem está diferente. Mas olha lá, 44% no M, lá era 48%. O A lá era 10%, aqui é 9%. O R não me lembro. 29%, aqui é 27%. Tem mais Z, 20 contra 13. Então vocês têm, né? Mais Z, um pouquinho menos de M, né? E um mesmo tom de, né? de A. Né? Então essa é a composição da turma. 190, tá vendo? Conseguimos um número, dá até para escrever um artigo. Né? Dá até para escrever um artigo. Não sei bem qual é o perfil de vocês, né? Porque não perguntei, mas né? Se é mais gente de RH, enfim, não sei. Aqui exemplos de perfis já mapeados. Profissional de gestão de pessoas, tanto do setor público quanto do setor privado. Né? É um artigo que está na RAC, Revista de Administração Contemporânea. Né? Coda e Coda. Escrevi com minha cunhada. Né? Não com o irmão. Meu irmão está aí, a mulher dele. Profissionais de área de vendas. Né? Em alguns laboratórios da indústria farmacêutica. Era meu orientando de mestrado, quando eu dava aula na FECAP. E aí eu mapeamos, assim, né? Assim, só queria gente, porque era comercial, precisava vender. Né? E olha o que eles vendiam, que é um laboratório famoso. Né? Aí tinha alguns R's. Né? Eu fui apresentar assim, para todo mundo, uma plateia assim, como essa aqui, até um pouco maior. Aí ele fala assim, mas tem gente R aqui, eu já não falei para o RH, porque não é para me contratar. Gente, com esse perfil aqui dentro, eu só quero os vermelhos, né? Porque por isso que a gente faz colorido, que é para gravar. O M sempre é verde, o A sempre é preto, o R sempre é azul, o E sempre é vermelho. Por que eu escolhi essas cores? Porque onde quer que eu vá, eu acho canetas coloridas, né? Para escrever, quando eu dou aula sobre isso, nessas cores. Se eu achasse o perfil cor de girimum, ia ficar um pouco diferente, difícil, né? De achar uma caneta cor de laranja, né? Gestores públicos, ó, já fiz isso no setor, no setor de esportes, da saúde e de informática. Informática na Prodesp. Todos os, um exemplo, levamos 3 anos e meio, eu e meu assistente. Primeiro mapeamos, vimos quais eram os perfis menos dominantes, as orientações menos dominantes, e o presidente me chamou, professor, agora eu quero o seu desafio para o senhor tem? Eu quero um programa de coach para os meus gestores, 300. Nós temos turmas de 8. Capacidade empreendedora e analítica. Porque eles eram MR. Eles eram um perfil típico, né, do funcionário público. Né? Eu posso falar porque eu sou funcionário público. Né? Não, concursado, hein? Bom, enfim. Né? Olha lá, os profissionais do setor elétrico, né, já me referi. Founders de startups, uma amostra de 280. Aqui foram 1.099, os empreendedores brasileiros, comparando homens e mulheres. Né? Eu apresentei para o pessoal do Sebrae, né, da FATEC, Centro Paula Souza, gente que mede empreendedorismo. Puxa, o diagnóstico que você está nos apresentando confirma o que a gente intui na prática, que as mulheres são mais flexíveis enquanto empreendedoras, mais adaptáveis, né? Mais focadas no cliente do que os colegas homens. E lidam melhor com as pessoas. Os homens são mais analíticos mesmo, planejam mais, se organizam mais, se preocupam mais com a sustentabilidade, né? No sentido de financeiro do próprio negócio. Né? Professores de administração, tem alunos de administração também, profissionais de contabilidade. Né? Esse que eu fui apresentar lá em Istambul, num congresso de contadores, que eu conhecia a professora que passou para o mandarim. Né? Olá, o Depara agora, vários Deparas do Mari, né?
Então, primeiro Mintzberg, ele diz que um gestor, um profissional, em empresas tem que pensar com 4 mentes, mindsets. Ação, análise, colaboração e cosmopolita, no sentido da integração. Não é direto. Ação empreendedora, análise. Eu escrevi para o Mintzberg. Ele respondeu. Troca de e-mail para cá, para lá. Ele falou assim, nossa, o senhor descobriu um jeito de medir as mentes do executivo. Tem um questionário em inglês? Eu falei, tem, sim. Is it available? Resposta, no. Né? Porque o famoso é ele, né? Mando para lá e depois, babau. Né? Enfim. Com o do Cameron, ele diz que qualquer gestor tem que se preocupar com 4 grandes modelos em administração. Metas racionais, orientação empreendedora. Processos internos, organizar, planejar, produtividade, né? Pensar na organização. E a mente é a orientação analítica. Relações humanas, é lidar com gente. E sistemas abertos. Né? Troca com o meio ambiente. De novo, o MO. Então eu falei assim, olha, mede as mentes e mede os modelos de gestão também. Veja como o Fromm estava muito além. O Fromm fez isso na década de 80, de 70. Né? Essa gente é 2005, 2015, 2016, 2017. Né? Então, muito depois. Harvard Business Review, maio de 2017. Né? Eles têm um artigo, vocês podem ir lá ver. Qual é o perfil do líder eficaz? Eles têm essas 4 coisas aqui. Decidir com rapidez e convicção. Isso aqui não está na ordem. Né? Isso aqui não está na ordem. Só uma coisa que eu acho importante dizer para vocês. Aqui, ó, o Cameron ele diz o seguinte, esses modelos de gestão são conflitantes. Não são convergentes, são conflitantes. Tem gerente que só pensa na meta racional, tem gente que só pensa, né, na parte de processos, tem outro que só pensa no mercado. Né? Mas você tem que dar conta de tudo. O MARI ajuda, porque o MARI mede quanto você tem de cada uma. Né? E quanto você tem que melhorar ou não nessas diferentes orientações. Né? E que gera o seu perfil. Muito bem. Olá, engajar as pessoas nos desafios. Isso depende de convencer as pessoas. Né? Então, depende basicamente do R, da orientação receptiva. Adaptar-se de forma proativa. Né? Então, isso é o M. Bom, olá, no Fórum Econômico de 2019, aqui está em ordem. Olá, solução de problemas complexos e pensamento crítico, que é o A. Né? Criatividade do M, lidar com pessoas, coordenar a equipe, inteligência emocional, né? A orientação receptiva, julgamento e tomada de decisão, tem a ver com a empreendedora, e essas negociação, flexibilidade cognitiva e orientação para o cliente, que são as do M, né? As competências do M, mapeadas pelo M. 2019, 6sigmaph.com, né? Aqui não está em ordem de prioridade, né? Mas olha lá, aparece o A, não tem nada do E. Né? Achei curioso. Isso deve ser empresa americana, eles transbordam de E lá, né? Então talvez por isso eles não se preocuparam com isto. Também essa aqui, ó, está em ordem, né? Essa 2019, competências, olha lá, primeira, capacidade analítica, proatividade, comprometer-se com o próprio autodesenvolvimento. Quando eu vi isso, eu fiquei tão contente, porque eu falei assim, bom, tudo bem, estou investindo aqui, vou entregar o laudo para eles, eu espero que eles também se comprometam com o autodesenvolvimento, né? Cada um com o seu. Porque a gente é que sabe, né? No que a gente tem que melhorar. Eu sempre acredito na possibilidade da melhoria, né? Tem mais alguma?
sim, aqui, né? O final. Conclusão, né? Cada um dos perfis comportamentais pode evoluir. Uma primeira estratégia é enfatizar ainda mais os pontos fortes. É muito fácil para a gente melhorar naquilo que a gente já é bom. Né? Tranquilo. Então, há certas organizações que querem, nos modelos de competências, um mapeamento para identificar quais são os pontos fortes. E vão dar cada vez mais treinamento em cima desses pontos fortes. Para que ele fique simplesmente no mínimo máximo, né? Dentro desses pontos fortes. Outras não, preferem identificar o que precisa melhorar para dar o treinamento, orientar o treinamento, exatamente, né? Dar programas de desenvolvimento. Né? Por exemplo, a pessoa tem um M muito elevado, você manda ele para o curso de negociação. Vai se aborrecer. Ou vai dar aula para o professor. Né? Porque ele já é bom nisso. Né? Muito bem. Olá. Estratégia 2. Praticar comportamentos típicos de outros perfis ou de outras orientações. Né? Para atender o desafio da complexidade comportamental inerente a qualquer função ou papel profissional, como dizia o Cameron. Estratégia 4. 3, aliás, focar o autodesenvolvimento orientado, né? Como eu falei, trabalhando o que você precisa melhorar, né? Que você não prioriza habitualmente. Né? Por exemplo, agora aqui, eu já passei um pouquinho da minha previsão, estou terminando juro. Tá? Então, olha lá. Estratégia 4, refletir sobre motivacionais ou perfis que podem alavancar a melhoria do desempenho da área, né? Ou da empresa. Como naquele caso do setor público que eu contei para vocês, eles tinham, né? Mas não fizeram nada com aquilo. Né? A melhoria das pessoas. Né? E priorizar a melhoria da orientação menos presente. Essa eu confio muito nisso. Né? Eu juro para vocês que eu melhorei bastante o meu E. Não sou um E de carteirinha, mas eu melhorei bastante o E. Né? E meus alunos, meus orientandos que o digam, a família. Né? E quando você age naquela que não é tão habitual para você, as pessoas falam assim, nossa, nem parecia ele. Né? Teve uma reação tão esdrúxula, né? Porque a gente não fica, se a gente não treinar um pouquinho, não vai ficando natural. Né? Vai ficando natural. Então, assim, agora o laudo, vamos entregar, né, para quem está aqui. Tem 16 itens, são 17 páginas no laudo. Olha o que vai dizer para vocês. Os seus resultados de MDA, de R, de E. Na normalidade sob pressão. O seu perfil em condições favoráveis. O seu perfil comportamental em condições desfavoráveis sob pressão. Quais são as suas 6 competências de domínio pessoal, né? Natural. A forma que vocês lidam com a carga ou com o volume de trabalho a ser feito. Cada estilo lida de um jeito. Né? O que é considerado um trabalho de elevada qualidade para cada um dos perfis. Como ele usa e faz a gestão do próprio tempo. Como ele define prioridades. Quais as expectativas que ele tem em relação ao comportamento dos outros. Contribuições que ele pode mais facilmente dar à organização, qual o clima organizacional que ele prefere. Tá? Eu tenho uma experiência com avaliação de pesquisas de clima, fazer pesquisa de clima organizacional. Né? Enfim, tem determinados perfis que preferem um clima, características do clima em relação, né, é diferente em relação aos demais. Né? Perfis. Como ele toma a decisão, forma de se relacionar no trabalho com colegas e chefia, questões que gosta de ver respondidas, como ele pode melhorar a motivação, a orientação. Dê uma boa espiadinha nesse item aqui. Como você pode, vai estar escrito qual é a menos ausente, e tem lá uma pista de comportamentos para você praticar, para você melhorar esta. Né? Vocês percebem que eu vou fornecer para vocês, né? Quase que tudo prontinho, né? A bola está quicando na área, o goleiro está batido. É só vocês fazerem o gol. Tá? Se puderem dar notícias depois, né? O que fizeram com isso, gostaram, se serviu, foi útil ou não, vou ficar muito contente. Né?
E olá, também acho isso importante. O uso em excesso do nosso ponto forte, meus caros, minhas caras, pode se transformar no nosso ponto fraco. Né? O R, sempre diz sim, sim, tem dificuldade de dizer não. Às vezes tem que dizer não. Teve um tempo que eu atendi o telefone, eu não falava alô. Para treinar, eu falava não. Eu sou muito flexível, me adapto com muita facilidade, exagero nisso, sou visto como uma pessoa sem opinião. Né? Maria vai com as outras. Pode isso? Pode. Pode aquilo? Pode. Tudo pode. Né? Enfim, assim por diante. Então, ali é um exemplo da capinha, certo? Temos aqui o quê? Alguns clientes. Em algumas empresas, por exemplo, no Banco da Amazônia, 2.300. Vocês estão vendo por que agora que eu me aposentei, eu tenho tempo para divulgar o Mari? Porque antes ou eu aplicava e trabalhava. 2.300, eu levei 2 anos e meio. No bom tempo da nossa velha Varig. Não sei quantas vezes fui para Belém. Todo mundo pensa que o Banco da Amazônia fica em Manaus. Não, é Belém do Pará, a sede. Né? Então tivemos o programa chamava-se Desenvolvendo uma Nova Cultura. Né? Então mapeava-se o perfil para eles poderem ver como agir sob outras óticas. Né? Não era eu o único professor, mas eu apliquei, né, para todos eles. Em algumas empresas, por exemplo, eu fiz em algumas áreas, não é a empresa inteira. Né? Algumas áreas, né? Na Eletrobras, por exemplo, né? Algumas áreas na holding, na Algar foi para a área de profissionais de business partner, né? Que está na moda. Né? Business partner, aonde mais? Na Forte Green foi a maioria sempre foi, na Singenta foi sobre, na Prodesp todos os gerentes, na Singenta também para o corpo gerencial deles. Né? Eu pus alguns, aí tem mais empresas, mais... exatamente. Né? Por isso a gente fazia, era tudo manual. Agora, só de teste da plataforma foram 6 meses, né? Para não ter erro. Né? Onde pode ter algum erro? Se você respondeu de acordo com alguma convicção que não era realmente a sua. Né? Vocês viram, dá um certo trabalhinho. Né? São 16 questões, 8 na normalidade, 8 sob pressão. Cada questão tem 4 alternativas e você tem que dar nota nas 4. Não que com isso eu queira desmotivá-los a responder o questionário, quem não o fez, tá certo? Mas demora uma meia horinha, tá certo? E não pode deixar nada em branco. Tem as instruções lá para vocês vão ver direitinho. Aliás, uma sugestão que eu dou, leiam bem, né, Sérgio? Leiam bem as instruções antes de responder, tá certo? Senão depois no final, ele aponta qual é a questão onde tem problemas, tá bom? Como diria Michael Jackson, finado, this is it, né? Terminei com...